Você conhece a história de Maria Madalena, a mulher que foi transformada pelo poder de Jesus e se tornou a primeira testemunha da ressurreição? Neste vídeo, você vai descobrir sua vida completa, desde a libertação de 7 demônios, sua fidelidade aos pés da cruz, até o legado de coragem e fé que atravessou séculos. Prepare-se para mergulhar na trajetória de uma discípula que mudou a história da fé cristã. No início da narrativa bíblica sobre Maria Madalena, é impossível não reconhecer o peso que sua história carrega. Ela não foi uma mulher comum, mas alguém que marcou profundamente as páginas do Evangelho. O nome Madalena vem de Magdala, sua cidade natal, localizada às margens do Mar da Galileia, uma região próspera, mas também conhecida por práticas contrárias à lei de Deus. A Bíblia descreve Maria como uma mulher atormentada, da qual Jesus expulsou 7 demônios. Essa informação, registrada em Lucas 8:2, nos revela que sua vida antes do encontro com Cristo era marcada por opressão, dor e um peso espiritual inimaginável. Muitos estudiosos e tradições posteriores a identificaram como pecadora, até mesmo como prostituta, embora o texto sagrado não afirme isso de forma direta. O que fica claro é que Maria Madalena viveu aprisionada por forças que a escravizavam, até que a luz de Jesus atravessou suas trevas e mudou radicalmente sua história. A importância de Maria Madalena cresce quando entendemos o papel das mulheres no contexto daquela época. Na sociedade judaica, as mulheres tinham posição inferior, sem direito de testemunhar em tribunais e muitas vezes relegadas à invisibilidade. Porém, Jesus rompeu barreiras culturais e espirituais ao valorizar mulheres, dando-lhes dignidade e espaço em seu ministério. Maria Madalena surge nesse cenário como símbolo vivo da graça transformadora. Uma mulher que o mundo desprezava, mas que Cristo exaltou. O fato de ter sido libertada de 7 demônios não só demonstra a intensidade do sofrimento que ela carregava, mas também aponta para a grandeza do milagre que viveu. A sua libertação foi total, completa e definitiva. Isso a tornou testemunho vivo de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ao refletirmos sobre quem foi Maria Madalena, vemos um retrato da humanidade necessitada de redenção. Todos, em algum nível, enfrentam prisões da alma, medos, culpas, traumas, pecados, vícios. Maria representa cada pessoa que se encontra nas mãos de forças que parecem maiores do que sua capacidade de resistir. Mas sua história prova que não existe cadeia espiritual que Cristo não possa romper. O que chama a atenção é que, após ser liberta, Maria não seguiu sua vida como antes. Ela decidiu permanecer perto de Jesus, servindo-o, sustentando seu ministério e se tornando uma das discípulas mais fiéis. Sua transformação não foi apenas uma experiência momentânea, mas o início de uma jornada de entrega total. Assim, o primeiro capítulo da vida de Maria Madalena nos convida a olhar para ela não como uma figura distante ou apenas como um personagem histórico, mas como um espelho daquilo que Deus é capaz de fazer em qualquer ser humano. A mulher marcada pela dor, pela opressão e pela vergonha se transformou em um exemplo de coragem, fé e amor. Quem foi Maria Madalena? Ela foi a prova viva de que ninguém está perdido demais para ser alcançado pelo Salvador. Sua história começa nas trevas, mas se transforma em uma caminhada de luz, nos preparando para compreender
como ela se tornou uma das maiores testemunhas da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O encontro de Maria Madalena com Jesus foi um momento decisivo que mudou completamente sua vida. Antes de conhecer o Mestre, ela vivia aprisionada por forças que a consumiam e a separavam da liberdade verdadeira. Os evangelhos relatam que Jesus expulsou dela 7 demônios, uma demonstração do poder divino que transformou sua alma de forma radical. Imagine o impacto desse encontro, de uma vida marcada pela dor, pelo medo e pelo sofrimento. Maria de repente se vê diante do Salvador, alguém capaz de restaurar cada área quebrada de sua existência. A transformação foi tão profunda que Maria imediatamente se tornou uma seguidora fiel, disposta a acompanhar Jesus em todas as jornadas e desafios que surgissem. A decisão de Maria de seguir Jesus não foi apenas física, caminhando ao lado dele, mas também espiritual, entregando todo o seu coração e sua vida à missão divina. Ela passou a ouvir atentamente seus ensinamentos, a contemplar seus milagres e a internalizar cada parábola. A proximidade com Cristo permitiu que ela experimentasse não só a cura de seus demônios, mas também o despertar de uma fé inabalável. Maria Madalena começou a compreender o amor e a misericórdia de Deus de uma forma que nenhum outro encontro poderia proporcionar. Cada passo que dava com Jesus era um passo de transformação, um afastar-se do passado e um aproximar-se da graça eterna. Além da cura, o encontro com Jesus trouxe a Maria um novo propósito. Antes limitada pela opressão espiritual e social, agora ela se tornou parte ativa do ministério de Cristo. Ela passou a sustentar o trabalho de Jesus, a apoiar os discípulos e a participar das viagens e pregações. A vida de Maria se tornou exemplo de dedicação e coragem, mostrando que a verdadeira fé se manifesta não apenas na crença, mas na ação, no compromisso e na fidelidade diante das adversidades. Seguir Jesus significava também enfrentar julgamentos, críticas e olhares preconceituosos, mas sua transformação interior lhe deu força para permanecer firme. A história desse encontro nos ensina que o poder de Jesus não conhece limites. Ele não se importa com o passado de ninguém. Ele transforma, restaura e dá nova vida àqueles que o buscam. Maria Madalena recebeu não apenas libertação espiritual, mas também a chance de se tornar uma testemunha ativa do reino de Deus. Sua vida após esse encontro não seria mais a mesma, pois o amor e a misericórdia de Cristo criaram nela um novo coração, uma nova visão e uma entrega completa ao propósito divino. O encontro com Jesus também nos mostra que a verdadeira mudança começa de dentro para fora. Maria Madalena não foi transformada apenas externamente. Sua mente, seu coração e sua alma foram tocados. Ela se tornou um exemplo de como o poder de Cristo pode resgatar qualquer pessoa, mesmo aquelas que parecem mais perdidas, mais quebradas ou mais marginalizadas. Esse momento marca o início de uma história que não seria apenas de cura, mas de coragem, fidelidade e testemunho. Maria passou de mulher atormentada a discípula devota, pronta para seguir Jesus até os lugares mais difíceis e testemunhar sua vida, morte e ressurreição. Ao olharmos para o encontro de Maria Madalena com Jesus, percebemos que cada pessoa tem a oportunidade de experimentar uma transformação semelhante,
O que estava perdido, o que parecia impossível de restaurar, pode ser resgatado pelo amor e pelo poder de Cristo. Esse capítulo de sua vida nos convida a refletir. Se alguém como Maria, marcada e quebrada, pôde ser completamente restaurada, quantos de nós também podemos permitir que Jesus nos transforme? Seu encontro com o Mestre é a prova viva de que a redenção é real e acessível a todos que se aproximam dele com fé e entrega total. O momento em que Maria Madalena se coloca aos pés da cruz é talvez o mais comovente de toda a sua história. Enquanto muitos discípulos, tomados pelo medo, fugiam diante da perseguição, ela permaneceu firme, demonstrando uma coragem e uma fidelidade que só o amor verdadeiro pode gerar. Ali, diante da cruz, Maria contemplava não apenas o sofrimento físico de Jesus, mas também a injustiça, o desprezo e o peso do pecado humano que ele carregava. Cada golpe, cada zombaria e cada insulto lançado contra o Mestre eram sentidos por seu coração, que se partia em silêncio, mas sem abandonar seu lugar. Sua presença nesse momento mostra que ela compreendia o valor do sacrifício e entendia que o sofrimento de Jesus tinha um propósito muito maior do que qualquer dor que pudesse imaginar. A proximidade de Maria Madalena com a cruz também revela sua intimidade com Cristo. Ela não estava ali por curiosidade ou obrigação, estava ali por devoção, por gratidão, por reconhecimento de que aquele homem que havia transformado sua vida merecia lealdade mesmo diante da morte. Entre lágrimas, orações e lamentos, Maria permanecia presente, demonstrando que a fé verdadeira não se mede apenas nos momentos de alegria, mas na persistência diante da dor. Ao lado de outras mulheres, incluindo Maria, mãe de Jesus, ela tornou-se testemunha ocular do maior ato de amor que a humanidade já presenciou, entendendo que aquele momento sombrio estava conectado à promessa de salvação para todos os homens. Enquanto o mundo olhava para Jesus como um homem derrotado, Maria enxergava a glória por trás do sofrimento. Ela percebeu que a cruz não era o fim, mas parte de um plano divino que revelaria a grandeza de Deus. Sua presença aos pés da cruz demonstra coragem espiritual, enfrentar o sofrimento sem perder a fé. Ao mesmo tempo, mostra o poder da fidelidade feminina no ministério de Jesus, quebrando paradigmas sociais da época, pois mulheres muitas vezes eram ignoradas ou subestimadas. Maria Madalena prova que a devoção e o amor verdadeiro não têm gênero, posição social ou medo, e que a coragem diante da adversidade pode se tornar testemunho eterno. A dor de Maria era intensa, mas ela não se afastou. Ela viu o sofrimento de Jesus, sentiu a injustiça de sua crucificação e enfrentou o medo junto da multidão que assistia à execução. Essa experiência profunda de sofrimento e proximidade com a morte de Cristo moldou sua fé de maneira definitiva, preparando-a para testemunhar a ressurreição. Sua coragem também inspira reflexão. Quantas vezes nos afastamos diante das dificuldades espirituais ou das situações que testam nossa fé? Maria Madalena nos ensina que a fidelidade se manifesta nos momentos mais difíceis, quando tudo parece perdido, mas a esperança permanece. Além disso, a presença de Maria Madalena aos pés da cruz se torna um marco de esperança e compaixão para todos os que sofrem. Ela não apenas chorou, mas permaneceu,
suportando a dor e oferecendo seu amor silencioso. Este capítulo de sua vida revela que a verdadeira devoção não se mede pela grandiosidade dos atos, mas pela persistência no amor, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Maria não buscava reconhecimento ou segurança. Ela estava ali porque amava, porque compreendia o propósito divino e porque sua vida havia sido transformada pelo próprio Cristo. Ao olharmos para Maria Madalena diante da cruz, percebemos que sua história nos ensina sobre coragem, fidelidade e a importância de permanecer junto de Cristo nos momentos mais difíceis. Ela é exemplo de que a proximidade com Deus se fortalece nos momentos de sofrimento e que a verdadeira fé se manifesta na presença constante, no coração que não abandona o Mestre, mesmo diante da dor e da injustiça. Sua vida nos inspira a permanecer firmes, a confiar no plano divino e a testemunhar o amor de Deus em meio às trevas, sabendo que, assim como ela, podemos testemunhar milagres e a vitória da ressurreição. O capítulo mais marcante da vida de Maria Madalena é, sem dúvida, aquele em que ela se torna a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Após a crucificação, ela se uniu a outras mulheres e dirigiu-se ao túmulo, carregando aromas e ungüentos para honrar o corpo do Mestre. A expectativa era de tristeza, de despedida, de encerramento de uma história que parecia perdida. Mas ao chegar ao local, Maria se deparou com algo que transformaria para sempre não apenas sua vida, mas a história da humanidade. O túmulo estava vazio. O corpo de Jesus não estava ali. Inicialmente tomada por confusão e lágrimas, ela não compreendeu de imediato o milagre que estava acontecendo. Cada lágrima refletia a dor da perda, mas também o prenúncio de algo que mudaria tudo. Enquanto chorava, Maria ouviu seu nome ser chamado. Era Jesus ressuscitado, diante dela, vivo, glorioso e triunfante sobre a morte. Naquele instante, Maria Madalena experimentou uma mistura de incredulidade, alegria e reverência. Ele não apenas a havia libertado de seus demônios, mas agora lhe concedia a honra de ser a primeira a vê-lo vivo, a primeira a compreender que a promessa de salvação se cumprira. Jesus a instruiu a não guardar segredo, mas a levar aos discípulos a notícia mais importante de todas. Ele havia vencido a morte. Maria tornou-se assim a mensageira do Evangelho da Ressurreição, posição de extrema honra e responsabilidade, reconhecida como a apóstola dos apóstolos. O papel de Maria Madalena como primeira testemunha é extraordinário. Ela foi escolhida entre todos os discípulos para anunciar a boa notícia, o que mostra que Deus valoriza a fidelidade, a coragem e o coração transformado acima de qualquer status ou posição social. Naquela manhã, o túmulo vazio não representou apenas a ausência de um corpo, mas a concretização da promessa de Deus de vida eterna, perdão e redenção. Maria, que antes foi oprimida e marginalizada, agora carregava a missão de levar esperança ao mundo. Sua fé e perseverança nos momentos de dor foram recompensadas com a experiência mais gloriosa que um ser humano poderia vivenciar: ver o Salvador ressuscitado. Esse episódio também nos ensina sobre a importância de perseverar na fé, mesmo quando tudo parece perdido. Maria não desistiu, não fugiu da dor, não permitiu que o medo a afastasse.
Ela foi ao túmulo, chorou, buscou respostas e foi recompensada com a presença do Cristo vivo. Sua experiência é um convite para que cada um de nós confie mesmo quando a esperança parece ter desaparecido, lembrando que o poder de Deus pode transformar o luto em alegria, o desespero em vitória e a morte em vida. Maria Madalena nos mostra que a fé constante e a perseverança são recompensadas de formas extraordinárias. Além disso, sua posição como primeira mensageira da ressurreição reforça o valor das mulheres no ministério de Jesus. Em uma época em que a voz feminina era muitas vezes ignorada, Maria tornou-se a portadora da maior notícia já proclamada, transformando o papel das mulheres na história da fé cristã. Sua vida prova que a verdadeira grandeza não depende de título, riqueza ou prestígio, mas da entrega, coragem e intimidade com Deus. Ao contar aos discípulos sobre a ressurreição, Maria cumpriu a missão que lhe foi confiada, garantindo que o mundo conhecesse o poder de Cristo sobre a morte. Ao refletirmos sobre Maria Madalena como a primeira testemunha da ressurreição, percebemos a profundidade de seu legado. Ela nos ensina que a fé perseverante nos momentos de dor nos coloca diante do milagre, que a coragem em meio ao medo nos transforma em instrumentos de Deus e que a fidelidade silenciosa pode gerar impacto eterno. Sua história é um lembrete de que, quando confiamos plenamente em Cristo, mesmo as situações mais desesperadoras podem se tornar experiências de glória, esperança e vida eterna. O legado de Maria Madalena atravessa séculos como um exemplo de transformação, coragem e fidelidade. De mulher atormentada por 7 demônios, marginalizada e muitas vezes julgada pela sociedade, ela se tornou uma discípula devota, uma testemunha ocular da vida, morte e ressurreição de Jesus, e a primeira a anunciar a vitória sobre a morte. Sua história mostra que ninguém está além do alcance da graça de Deus, que qualquer pessoa, por mais quebrada que esteja, pode ser restaurada e chamada para cumprir um propósito extraordinário. Maria Madalena nos ensina que o verdadeiro poder da fé está na entrega completa, na perseverança diante da dor e na coragem de seguir o chamado divino, mesmo quando o mundo rejeita e critica. Ela se tornou um símbolo de fidelidade inabalável, permanecendo ao lado de Jesus quando muitos fugiram, sustentando o ministério e testemunhando milagres. Sua vida é uma lembrança poderosa de que a proximidade com Cristo transforma completamente a trajetória de uma pessoa. De oprimida, a mensageira da esperança, de marginalizada, a figura central no anúncio da ressurreição. O exemplo de Maria nos inspira a viver nossa fé com intensidade, a não desistir diante das dificuldades e a reconhecer que cada experiência dolorosa pode se tornar parte de um plano maior, guiado por Deus. Além disso, o legado de Maria Madalena rompe barreiras culturais e sociais. Em uma época em que mulheres eram frequentemente ignoradas ou subestimadas, ela foi escolhida para a missão mais importante: ser a primeira a testemunhar e proclamar a ressurreição. Isso demonstra que o valor de uma pessoa não depende de status, gênero ou passado, mas da disposição de servir, de amar e de seguir a verdade de Cristo. Sua história se torna um convite para todos nós refletirmos sobre a nossa própria fidelidade, sobre como usamos nossas vidas para propagar esperança, fé e amor.
Maria Madalena também representa a possibilidade de redenção e recomeço. Sua trajetória nos ensina que a transformação é real e acessível a todos que se aproximam de Deus com humildade e entrega. Ela nos lembra que a fé verdadeira se manifesta em ações, em coragem diante da adversidade e em compromisso com a verdade, mesmo quando é impopular ou arriscado. Sua vida nos desafia a sermos persistentes, a não nos conformarmos com o passado ou com nossos erros, mas a olhar para Cristo como fonte de força, cura e propósito. O legado de Maria Madalena não é apenas histórico, mas espiritual e inspirador. Ele ecoa em cada geração, mostrando que a fé, a coragem e a fidelidade podem transformar vidas e impactar o mundo. Ela nos lembra que qualquer pessoa pode se tornar um instrumento de Deus, independentemente de seu passado, e que aqueles que perseveram na fé e na devoção podem testemunhar milagres, anunciar esperança e se tornar portadores da verdade divina. Maria Madalena é, portanto, um exemplo eterno de graça, transformação e legado que inspira todos aqueles que buscam viver em comunhão com Cristo. Para finalizar, esta história nos convida a refletir, que possamos, assim como Maria Madalena, permitir que Deus transforme nossas vidas, nos fortaleça diante da dor e nos faça testemunhas vivas do poder e da esperança que só Cristo oferece. Que sua trajetória inspire cada espectador a viver com fé, coragem e dedicação, sabendo que ninguém está perdido para a graça divina. A história de Maria Madalena é um exemplo eterno de transformação, coragem e fidelidade. Sua vida nos ensina que ninguém está perdido para a graça de Deus e que a fé verdadeira se manifesta em perseverança, amor e entrega total. Se este conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas conheçam a incrível trajetória de Maria Madalena e aprendam com seu legado de fé e esperança.